Eu creio que, desde o período que nós começamos a adorar a Deus, desde o primeiro louvor, eu creio, e Deus tem falado isso aqui ao meu coração, desde que eu saí de casa, desde ontem à noite já, na verdade. Deus é um Deus de milagre. E Deus vai operar um milagre aqui hoje. Eu creio nisso porque eu pedi confirmação a Deus pela palavra. A gente sempre pede, Deus, confirma a sua palavra. Se não for, só pode mudar. Porque às vezes pode ser, essa palavra pode ser que seja eu que esteja escolhendo. E a gente ora assim a Deus. Que não seja eu a escolher a tua palavra, eu a selecionar algo para a tua igreja, mas o Senhor. Porque o Senhor é o Senhor da igreja. E Deus, em todo momento, Ele está falando de fé. Crer. Nós cantamos, eu creio em Ti, eu acredito em Ti, nós temos fé, e nisso Deus vinha confirmando, Deus vai fazer um milagre na sua vida hoje, através da palavra, através da adoração que já foi ministrada, através da dança, Deus tem um milagre para você hoje. Deus tem um milagre. Eu não sei qual o milagre que você precisa, eu não sei qual é a sua necessidade, e ainda bem que eu não sei, mas o Todo-Poderoso, o Deus de milagres, Ele sabe. E Ele está aqui. E eu peço que o Espírito Santo hoje ministre aos nossos corações essa palavra, assim como Ele já disse que iria ministrar, trazendo o milagre. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Enquanto você abre, quando eu falo de milagre, irmãos, eu tive muitas vivências com Deus, experiências com Deus. E eu tive uma experiência com Deus em relação a milagres, com 5 anos. Com 5 anos de idade. Eu tive uma experiência em ser curado. O milagre que Deus fez na minha vida, só Ele poderia fazer. Só Ele, não teria condições de ninguém, nenhum médico tocar na minha vida. Poderia fazer algo para reverter a situação da minha vida. E esse Deus de milagre, esse Deus de cura, Ele fez um milagre na minha vida, me tirando da sepultura, da morte. Eu tinha um câncer maligno, um câncer que já estava condenado à morte. E Ele me tirou de lá. Então, quando eu falo com propriedade de falar de milagres, porque eu sou um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Só de você estar aqui, você já é um milagre. Mas eu sou um milagre na manifestação de cura. Deus me curou. Deus me tirou do caixão. Eu já estava prestes a ser enterrado, eu já estava pronto a ser enterrado, porque meus pais já estavam comprando já o meu caixão. Os médicos já não deram esperança nenhuma. Não traga mais ele, porque ele vai morrer. Essa foi a resposta do médico, ele vai morrer. E meus pais não conheciam Jesus. O Deus de milagre, Ele não faz acepção de pessoas. O Deus de milagre, quando Ele quer operar um milagre na tua vida, Ele não olha para as circunstâncias, Ele olha para você. Ele olha para a sua necessidade, Ele olha para o seu coração. E quando já tinha decretado a minha morte, e meus pais já procuravam fazer a compra do meu caixão, Deus entrou. E foi uma coisa muito instantânea, irmão, muito instantânea mesmo. A cura que Jesus fez na minha vida foi em segundos. Esse câncer maligno que era visível, um tumor, era visível, florava a pele. Ele sumiu assim que foi feita a oração. Eu estou contando isso para você porque para te identificar. Eu sei que muitos já conhecem a minha história, até nunca detalhei essa história muito, desde o princípio, desde aqui. Eu estou contando para você para que você deixe o Espírito Santo edificar, crescer a sua fé. Eu posso testemunhar que o Deus de milagre vai fazer um milagre em você hoje, aqui na sua vida. Eu posso afirmar, Ele vai fazer um milagre, porque eu sou o milagre. E quando já estava ali conversando, eles conversavam para saber qual era o custo do caixão, como pagaria, se seria firma, se era a empresa que meu pai trabalhava, que era o DR na época, se era eles que pagavam ou não. Eles eram católicos, irmãos. Minha mãe era devota de Aparecida. Eu falo isso não no sentido crítico de nenhuma religião, eu falo porque isso é a minha realidade, é a minha vida. Minha mãe era devota. E eles estavam com o rádio ligado, já planejando como fariam para comprar esse caixão. E eu estava definhando, eu estava morto na cama, eu não levantava mais.
E da onde eles estavam, na cozinha, tinha um rádio ligado. E daí tinha um corredor que dava acesso às portas dos quartos. Eu estava num desses quartos, e eles viam esse corredor. E quando eles estavam ali conversando, um pastor, que eu gostaria, se ele estivesse vivo, eu gostaria muito de conhecer ele, eu tenho o prazer de conhecê-lo, que eu não sei quem é. Eu sei que é um servo do Altíssimo. Ele falou, se o médico disseram que é para a morte, foi isso que eles escutaram. Se o médico disse que é para a morte, Jesus Cristo disse que é para a vida, ele traz vida. E pediu que colocasse por fé, colocasse um copo com água na frente do rádio, que aquele pastor ia fazer uma oração. E com a fé deles, mesmo sendo católicos, eu falo assim mesmo sendo por quê? Porque eles não tinham conhecimento de Jesus como você tem, como nós temos hoje aqui. Eles não, até ali eles não eram discípulos de Jesus, eles só ouviam falar de Jesus. Eles colocaram esse copo com água, e o pastor fez a oração, e pela fé deles, eles foram lá e deram essa água para mim beber, lá na cama. E voltaram ao mesmo lugar, conversar sobre o mesmo assunto, a minha morte. E naquele instante, em questão de minutos ou segundos, naquela direção do corredor que eles viam os quartos, eles me viram sentado no chão. E eu não podia sentar em lugar nenhum, porque o tumor era aqui assim nas nádegas, aqui assim nas costas. Então eu não podia nem tocar perto dali. E quando eles me viram sentado, eles correram para ver. Chegaram lá, não tinha mais nada, irmão, só tinha pele murcha. Esse Deus que fez isso em mim, esse Deus que me curou, esse Deus que me tirou da morte, Ele só te pede hoje, creia, tenha fé. É isso que Ele pede, sabe por quê? Porque até lá, para minha mãe, Ele teve que trabalhar de uma forma para que ela conhecesse a Ele. E a partir daquele momento ela conheceu, porque ela foi até onde estava a imagem dela, que ela sempre se prostrou, e falou para aquela imagem, eu sempre pedi para você curar o meu filho, e você não curou. E o Jesus, assim ela disse, dessa forma, e o Jesus dos crentes curou, então eu não te sirvo mais, eu sirvo a Ele. E a minha família inteira se converteu naquele dia, não somente a família, irmão, o bairro todo se converteu, praticamente todos os vizinhos, que era uma vila grande, se converteram porque viram o milagre. O mundo precisa ver esse milagre em você, meu irmão. Aqueles que não conhecem Jesus precisam olhar para você e ver o milagre de Deus que você é. Não o que você espera, que você é. Nós temos caminhado com Jesus, nós conhecemos Jesus e a única coisa que Ele pede, creia, busca meu reino, tenha fé. O Deus de milagre está nesse lugar e vai fazer um milagre em nome de Jesus. Eu profetizo isso na tua vida, que Deus de milagre vai fazer um milagre na tua vida. Mas para isso, Ele te pede o quê? Fé. Pode falar, para isso Deus te pede o quê? É isso que Ele quer, somente isso. Creia nele, confie nele. Nós acabamos de cantar, eu confio em ti. Então nós vamos exercer essa confiança que temos em Jesus, crendo e tendo fé de que Ele é o Deus de milagre, o Deus que pode curar, salvar, restaurar. Esse é o Deus de milagre que nós conhecemos, amém? Você abriu tua Bíblia em Mateus capítulo 14. Nós vamos ler uma passagem, provavelmente muito conhecida sua, mas eu peço que o Espírito Santo te chame a atenção para essa palavra de uma forma acontecer esse milagre na tua vida. Porque a palavra de Deus fala assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então essa palavra, ela vai produzir fé agora no seu coração, para que esse milagre aconteça nesta manhã na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Aqui no princípio do versículo fala assim, e Jesus ouvindo isso, o que ouviu? Jesus ouviu que João tinha sido morto, João Batista tinha sido morto. Então, aqui ele fala, e Jesus ouvindo que João tinha sido morto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo, o lugar é deserto, a hora já é avançada.
despede a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister, ou não é certo que vão. Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, ou na tradução talvez sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo, olhou ao céu, e abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Eu me coloco na situação dos discípulos. Nós vamos se colocar no lugar desses discípulos, dos discípulos de Jesus aqui. A Bíblia fala que Jesus, ele se aparta, ele sai, depois que ele ouve a notícia de que João Batista tinha sido morto, ele pega e entra num barco e vai para onde? Para o deserto. E a multidão o acompanha a pé até aquele deserto. E ele fala assim que ele é movido de íntima compaixão pela multidão, que cura os seus enfermos. Então nós começa a imaginar, começa a viver isso com Jesus. No meio do deserto, aquela multidão cercando ali, a Bíblia fala no final aqui do versículo que os que comeram eram era quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Era uma grande multidão ali em volta de Jesus. E no deserto. E os discípulos caminhando com Jesus, e antes dessa caminhada, antes dessa passagem, nós vamos ver que você não precisa abrir, mas em Mateus capítulo 10, fala que Jesus deu poder para os discípulos, para curar, para libertar. Ele concedeu poder aos discípulos ali, vamos ler lá no versículo 10, só para a gente, depois a gente volta aqui, deixa marcado no 14. Capítulo 10 de Mateus. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Veja bem, esses discípulos que estavam ali com Jesus, já tinham uma vivência, já tinham caminhada com Jesus. Eles já tinham visto cura, eles já tinham visto Jesus libertando, eles já tinham visto Jesus curando, feito sinais e maravilhas. Já tinham uma caminhada com Jesus. E o que Jesus esperava deles? Nessa caminhada, nessa manifestação de poder através da vida de Jesus, o que ele esperava? Fé. Jesus esperava pelo menos fé da parte dos discípulos. E aqui fala assim que de íntima compaixão ele curou os seus enfermos. E aí os discípulos chegam e falam no versículo 15: e sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Com certeza os discípulos também estavam movidos de compaixão para aquela multidão. Quando eles viram toda aquela multidão, eles não estavam expulsando a multidão, eles estavam movidos de compaixão, sabendo que já era tarde, sabendo que ia escurecer, sabendo que estavam longe. Pede para que eles vão, porque eles precisam se alimentar. Então eles estavam preocupados com a alimentação daquele povo, com o bem-estar daquele povo. Os discípulos não estavam afastando aquela multidão de Jesus, estavam pedindo que Jesus dispensasse eles e dissesse. Provavelmente eles queriam que Jesus fizesse: olha, podem ir, vão porque já é tarde e aqui não tem alimento para vocês, vocês vão ter que procurar comida. Mas a resposta de Jesus vem de uma forma tremenda para os discípulos. Jesus, porém, lhes disse: não é mister, ou não é certo que vão. Não precisa dispensar a multidão, não é certo que eles saiam daqui. Dai-lhes vós de comer. Aí sim. Aí agora eu me coloco no lugar deles. Espera aí. Se Jesus está pedindo para mim, é uma coisa, humanamente falando, até meio fora de lógica. Se ele está pedindo para mim, dar de comer, como? Por uma multidão de quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Eu acabei de pedir para Jesus, no caso do discípulo, eu acabei de pedir para Jesus: olha, Jesus, despede eles, aqui não tem o que dar de comer para eles. E Jesus fala: dê vocês de comer para ele. Será que Jesus não sabia que não tinha o alimento ali, a matéria, para todo aquele povo?
Porque o pão da vida era ele é o alimento espiritual. Aquele povo buscava isso, aquele povo precisava do pão da vida, Jesus Cristo. Mas o natural também eles precisavam de alimentação, precisavam se alimentar. Então Jesus fala, olha, dê vocês o alimento para eles. Dai-lhe vós de comer. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E a resposta de Jesus foi, traz-me aqui, traz aqui. Sabe que em João, essa mesma passagem, relatada por João, no capítulo 10, versículo 6, se eu não me falha a memória, 10, João 6,6, não 10,6, João 6,6, fala que Jesus falou isso, dai vocês de comer, experimentando os discípulos, provando eles. Tá? Em João 6,6 fala, e Jesus falou isso experimentando os discípulos, provando os discípulos. Provando no quê e para quê? Eu vou dar a Bíblia não fala isso, o que eu estou falando agora é o pastor Luiz que está falando. Provavelmente ele esperava a resposta, mestre, quando Jesus falou, dai vocês de comer, vamos orar. Por que vamos orar? Porque eu tenho visto sempre que cada situação que passamos, cada dificuldade que enfrentamos, o Senhor recorre ao Pai. Esse era um dos exemplos. Todas as situações, todas as vezes que nós passamos por alguma dificuldade, algum aperto, alguma guerra, alguma luta, o Senhor Jesus recorre ao Pai. Vamos fazer isso? Podemos recorrer ao Pai? Porque não tem alimento aqui. Eu estou dizendo, estou entendendo que essa é o pastor Luiz, que não está escrito isso na Bíblia. Mas eu penso que Jesus esperava essa resposta deles. Vocês têm andado comigo, vocês me conhecem. Ou melhor, vocês têm cantado, falado que eu sou um Deus de milagre. Vocês têm falado que vocês creem em mim. Vocês têm falado que têm fé. Então, façam. Pode fazer. Sabe o que eu aprendo com Jesus aqui? Jesus, Ele tem um milagre para você hoje. Amém? Ele tem. Eu tenho certeza que Ele tem um milagre para a tua vida hoje. Mas Ele espera que você apresente algo a Ele. Os discípulos falaram, olha, nós temos 5 pães e 2 peixes, ou 2 peixinhos, como se diz. 5 pães e 2 peixes nós temos. Provavelmente Jesus falou, olha, basta, é isso, traz aqui. É isso que eu preciso. Eu preciso que vocês me apresentem algo. Talvez se os discípulos tivessem falado, não temos nada, Jesus com certeza teria a resposta, porque Ele está fazendo aquilo, provando os seus discípulos. Mas Ele falou, olha, aprendam comigo, vocês precisam apresentar algo. Nós oramos pela nossa família, sim, amém, oramos. Nós jejuamos, mas Deus, Ele não pede que você ore uma vez, jejue e fale, Senhor, eu já falei, já está na tua presença. A fé, nós vamos entender e compreender e aprender com Jesus, que nós temos que batalhar pela nossa fé. A fé, para a gente poder entender, o que é fé? Fé, como diz em Hebreus, é aquilo que esperamos, mas não vemos. Isso é fé. Eu creio no milagre. Ele não aconteceu ainda, mas eu creio. E eu vou continuar orando. Eu vou continuar apresentando para o Senhor, nem que seja 5 pães e 2 peixinhos, nem que seja aquilo que eu tenha, seja aparentemente para mim seja pouco. Porque o pouco com Jesus, ele é muito. E nós vemos aqui que Jesus, esse pouco quando foi colocado na presença de Jesus, Jesus fez talvez o que esperava dos discípulos. Ele orou ao Pai, colocou na presença de Deus, e o milagre aconteceu. 5 pães e 2 peixes para uma multidão, se isso não for milagre, meu irmão, se pela minha fé eu não crer que isso é um milagre, e se Deus fez isso, Ele pode mudar todo o quadro da minha vida, toda a situação da minha vida, seja ela qual for. Se Deus me tirou da morte, Ele não pode curar uma dor de cabeça, Ele não pode curar uma coluna. Deus é um Deus de milagre, não existe tamanho de milagre para Deus, Ele é Deus de milagre. Ele cura uma dor de cabeça, Ele cura um câncer. Ele cura um câncer, Ele ressuscita os mortos. Esse é o Deus de milagre. É esse o Deus que você está servindo, é o Deus que você serve, no momento, provavelmente, se tornando aparentemente mais difícil agora. Irmão, nós vivemos por fé. O justo vive por fé, crendo. Eu já estava preparado, como já foi até anunciado. Você lembra que em um culto,
o apóstolo orou por nós, orou pela família que vai para Borba, né, pela minha filha, e orou por nós que nós iríamos para a África. Amém? Vocês lembram disso? Logo em seguida veio o quê? Uma nova variante de vírus e fecha-se as fronteiras, principalmente na África do Sul, no sul da África, vamos assim dizer, no sul da África, aonde está Moçambique. Então, mais uma vez, fechou-se. Eu não tenho como ir para Moçambique. Esse era o meu desejo. Eu já estava até me programando já. Mas eu creio no milagre de Deus. Eu creio que, e como eu sirvo a esse Deus, e tudo está no controle desse Deus, tudo está nas mãos de Jesus, as fronteiras vão se abrir no tempo certo e na hora certa. Se fechou-se agora, e Ele permitiu que por fé eu creio que Ele está no controle, então que seja assim. Deus conforta meu coração, me ajuda a organizar a minha vida, me ajuda a me organizar a minha vida espiritual, minha vida natural, secular, enfim, Deus me ajuda. Talvez Satanás tenta jogar um balde de desânimo na nossa vida, sabe? Um balde de água fria nos projetos, naquilo que planejamos, naquilo que temos como projeto de vida. Mas eu quero que você saiba que Jesus, Ele nunca desistiu dos teus sonhos nem dos teus projetos. Aquilo que você colocou na presença dEle, todos os sonhos e projetos que você colocou na presença dEle, falando com Ele, como Jesus sempre falava, não é que Ele não ouviu, não é que Ele desistiu, Ele só está te pedindo, filho, aguarde, espere, continue batalhando pela tua fé, continue crendo, porque o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. E como já foi dito, não importa qual seja, meu irmão. Às vezes nós temos assim um hábito de achar que somos semideuses, ou até mais fortes do que Deus, né? Porque quando é uma situação tipo como se fosse vamos dizer, uma dor de cabeça, a gente fala assim, não, é tão simples que eu posso curar com, eu não sei, com algum analgésico. Não é errado tomar um analgésico, lógico que não. Mas é errado a gente colocar a fé no analgésico. O analgésico cura, mas o teu Jesus, o teu Deus cura uma dor de cabeça. O teu Deus cura, Ele pode restaurar, Ele pode colocar suas colunas, Ele pode endireitar ossos, Ele pode colocar tudo no lugar. Então, nós não temos que, só quando a situação é difícil, nós colocamos na presença de Deus. Amém. A situação, o impossível pertence a Ele. Mas Deus quer que você lute, Deus quer que você apresente a Ele. Senhor, eu tenho lutado. Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado. Senhor, essa causa, eu não vou desistir. Eu não vou largar do anjo enquanto Ele não me abençoar. Eu vou perseverar. Senhor, eu tenho tão pouco, mas Jesus te pede, coloque esse pouco na minha presença, apresente algo para mim, para que aconteça um milagre. Senhor, eu não tenho força, lute. Eu não consigo, Senhor, me levantar da cama. É deitado que você vai lutar. É deitado. Se você não consegue se levantar da cama, se você não consegue se levantar por uma situação lógica, né? Não porque quer ficar deitado. Se você não consegue se levantar de uma cama, se tem alguém que não consegue se levantar da cama, acrescente a fé na vida dele, coloque fé. Você tem fé. Você tem fé. Faça com que essa pessoa creia que ela vai levantar daquela cama, que ela vai sair dali, aquela situação ali é temporária para ele. Por quê? Porque o Deus de milagre vai chegar, vai tocar e vai restaurar, seja o que for. Ele diz, trazei-me aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E ainda ele deu a honra. Jesus operou um milagre, fez o milagre e falou, agora com as minhas palavras de novo, vocês aprenderam? Vocês entenderam? Agora vão e sirvam a multidão. Eu dou a honra de vocês participarem desse milagre. Sirva essa multidão, dê de comer a eles. E a Bíblia fala que sobrou, e na palavra de Deus fala que sobrou 12 cestos cheios, sobejou. Aí vamos pensar agora pelo natural. Quase 5.000 homens, mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes, e ainda sobra 5 cestos, 12 cestos cheios. Fora do normal, não é não? Isso é sobrenatural, fora do natural, sobrenatural.
Meu irmão, é isso que Deus espera de mim e de você, que você creia, que a hora que você sair daqui, desse culto, da casa do Pai, a hora que você chegar na sua casa, para onde você for, se você espera um milagre, se você tem fé para esse milagre, Deus espera que você tenha fé para chegar e falar, eu vou chegar e já aconteceu, já é, porque eu espero aquilo que eu não vejo, mas eu creio, é fé. Se tem alguém enfermo em casa, lembra da passagem do centurião? Olha, mestre, eu tenho o meu criado que está enfermo lá em casa, ele falou, está lá, e eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Pela tua fé, ele já está curado. Pela tua fé, o milagre já está acontecendo. Pela tua fé, já está havendo cura. Pela tua fé, já está havendo salvação. Pela sua fé, já está havendo libertação. Eu lembro que uma vez, um irmão da Assembleia de Deus, ele já faleceu, já está na glória, chamado irmão Heitor. Todos os domingos ia uma pessoa, acho que em situação de rua também. Ele ia até a igreja da Assembleia de Deus, e eu convivi com esse irmão. Ele morou na minha casa por um tempo até. Era um homem de fé. E essa pessoa pedia para ele orar. Sempre. Todo domingo ele ia lá, irmão, ora por mim. Ele orava. Irmão, ora por mim. Ele orava. Até que um dia, eu acho que ele falou assim, chegou no limite dele, por não ver a falta de fé daquele homem. Ele chegou e falou assim, eu vou orar por você hoje, mas eu vou orar diferente. Hoje, pela minha fé, você vai ser liberto. Falou, Deus, pela minha fé, eu peço que o Senhor liberte esse homem. Não pela fé dele, porque ele não tem. Mas agora pelaquilo que eu creio, pelaquilo que eu conheço, pela caminhada que eu tenho com o Senhor, pelaquilo que eu vi o Senhor fazer. Então eu peço que o Senhor liberte esse homem agora. Pela tua fé, Deus está agindo. Pela tua fé, Deus já está operando. Pela tua fé, Deus já está libertando. Amém? Abraão, que nós conhecemos até como pai da fé. Abraão, conhecido, né? Nós conhecemos ele, temos esse conhecimento de que Abraão, o pai de multidões, o pai da fé. Deus pediu algo para ele, né? Que nós conhecemos, para quem todos nós que conhecemos e sabemos, algo naturalmente, basicamente assim, sem fé, impossível. Sem fé. Seria algo impossível de Abraão ter feito se ele não tivesse fé, se ele não cresce. O que Deus pediu para ele? Eu quero o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa. Eu quero ele, sacrifica ele para mim. Sabe que Deus precisava de que Isaac morresse? Deus precisava tirar o filho de Abraão? Não, e não tirou. Deus estava provando a fé de Abraão. Abraão, leva teu filho. Irmãos, um detalhe. Se Deus tivesse falado aqui, no momento, Abraão, eu quero teu filho, e naquele momento ele falasse, não precisa, era diferente. Abraão teve que ir até o último estágio do pedido de Deus, até o último estágio, até chegar, erguer o cutelo ou o punhal para sacrificar o filho. Aí nesse momento Deus envia um anjo e fala, Abraão, não precisa sacrificar teu filho, já provou o quanto você crê em Deus, já provou o tamanho da sua fé. Talvez Deus vai te pedir algo que para você seja impossível, naturalmente falando. Deus não vai pedir para você sacrificar teu filho, fique tranquilo, filho ou neto, não vai pedir. Mas talvez Ele te peça algo que para você seja impossível, naturalmente falando, humanamente falando, colocar na presença de Deus. Eu não sei o que possa ser, Deus sabe. Porque quando Deus pediu ao jovem rico, que ele falou, Senhor, o que eu tenho que fazer para lhe dar a vida eterna? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que Jesus precisava da riqueza dele? Jesus precisava dos bens dele? Não, prova a tua fé, porque eu conheço o teu coração. Prova a tua fé, jovem rico, porque eu conheço que o teu coração está ligado nas coisas dessa terra, na riqueza. Jovem, o teu Deus não sou eu, teu Deus é Mamon. O que eu tenho que fazer? Larga. Talvez se aquele jovem falasse,
eu não sei, penso agora, deduzo eu, que se ele tivesse falado, bom mestre, eu vendo tudo, para mim não me importa mais nada dessas coisas, dessa riqueza, não me importa mais nada das coisas dessa terra, eu vendo tudo que tenho para te seguir. Talvez Jesus falasse, não precisa, como fez com Abraão, como Deus fez com Abraão, não precisa, porque Deus ia olhar para o coração dele, não para o que ele estava falando, para o coração, provou tua fé. Então, em várias circunstâncias, em várias situações da Bíblia, Deus sempre vai colocar, ou colocou, os seus homens e mulheres diante de uma situação para provar a fé, para que a fé seja provada, para que a fé seja edificada, na verdade. Porque se Deus me pedisse hoje, que Ele não vai pedir, pastor Luiz, ou Luiz, sacrifica um neto seu. Olha a situação, eu estou falando de mim, não vou nem falar de você, meu. Olha a situação. Então Deus hoje, pela graça, pelo amor, a única coisa que Ele pede, creia, tenha fé, acredite em mim. Eu não vou pedir, eu não me agrado mais de sacrifício, eu não vou pedir nenhum tipo de sacrifício para vocês, mas eu vou colocar em situações em que a sua fé vai ser provada, em que a sua fé vai ser provada. Uma passagem também, a viúva de Serepta, que todos lembram, quando Deus pede para que Elias saia da caverna e vá até uma cidade e vá de encontro a uma mulher que vai sustentá-lo. E essa mulher que iria sustentar e sustentou ali Elias, ela tinha um bocado de farinha e um punhadinho de azeite, e ela ia catar uns gravetos, uma lenhazinha e fazer um bolo para morrer. Mas o que o profeta diz para ela? Olha, faça como foi te ordenado. Faça para você, para mim, e faça para você, com esse bocado. Sabe o que Deus está falando no coração daquela mulher? Tenha fé. Você acredita em mim? Entrega tudo que você tem. Entrega, esse é o tudo seu. Você já declarou que vai comer e vai morrer. Entrega o que você tem. Sabe por que Deus às vezes nos coloca nessa situação, meu irmão? Deus quer que você deixe o apoio natural. Que mesmo quando temos algo a se apoiar, o dinheiro, a fama, a riqueza, enfim, tudo que seja desse mundo, a gente ainda se apoia. Se Deus falasse hoje para mim ou para você, mesmo se nós tivéssemos bem sucedido nesse momento, financeiramente, e Deus falasse, olha, eu quero que você vá aos Estados Unidos para mim, você ia falar, tranquilo, por quê? Eu tenho um apoio natural, eu tenho dinheiro para ir, eu tenho condições financeiras para ir. Mas se Deus falasse para você, vá, como disse para os discípulos, vá para os Estados Unidos e pregue a minha palavra, simplesmente isso, talvez você falaria, Senhor, eu não tenho dinheiro nem para pegar um ônibus aqui em São Paulo, como que eu vou? E Deus sabe disso. Deus só espera o que, seu? O sim e o amém. Amém, Senhor. Se assim o Senhor quer, eu creio em Ti, eu creio que Tu és um Deus de milagre. Então, se o Senhor assim deseja, e eu estou aqui e eis-me aqui, então envia-me a mim. Eu vou. Deus não trasladou Felipe, estava em Samaria, e não levou ele para o deserto? Será que foi um jato, foi um avião, né, ou uma águia que pegou ele pelas costas, um tipo de pássaro, ele transportou ele para lá? Não, Deus trasladou, Deus fez com que Felipe fosse até aonde ele queria, da forma dele, do jeito que ele queria. Simplesmente, Felipe teve que aceitar. Eu quero. E Deus te pergunta hoje, você quer um milagre? Você quer um milagre? Amém? Então, aquilo que você declarou em louvor, eu confio em Ti, eu creio, eu tenho fé. Comece a exercer isso, comece a praticar isso, porque assim você vai fortalecer a sua fé. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus não é somente nesse momento do culto, não. Ouvir a palavra de Deus é fazer os módulos. Ouvir a palavra de Deus é ter o teu devocional dentro do seu lar, no teu trabalho, aonde você tem a oportunidade. Você está ouvindo, você está falando e Deus está falando com você e a sua fé está sendo acrescentada e edificada. Então, ouvir a palavra de Deus é quando você lê. Mais um exemplo, a gente chama José do Egito, né? José que foi vendido ao Egito. Se este jovem de 17 anos não tivesse fé, não cresce, vocês acham que ele suportaria tudo o que ele passou? Ele não suportaria.
José foi tentado de todas as maneiras. José foi traído. José foi mentiram sobre a vida, sobre ele. Foi preso. Provavelmente foi açoitado, deve ter apanhado. José passou pelas piores situações. Mas em tudo, ele atribuiu a Deus. Ele não reclamou, ele não murmurou. Eu estou passando por essa situação difícil, mas é porque Deus permitiu ele. Eu estou preso, é porque Deus assim quer. Eu fui traído pela minha família, pelos meus irmãos, eu fui vendido pelos meus irmãos, porque assim Deus permitiu. E tanto é que quando encontrou com os irmãos, o que ele falou? Não foram vocês que me trouxeram, que me venderam, me mandaram para cá. Foi Deus. Meu irmão, nós precisamos chegar a esse nível de fé. Nós precisamos entender de que Deus está no controle de tudo. Existem situações que, se nós estamos passando e nós cremos que não foi Deus, então somos nós. Se estamos colhendo frutos amargos, é porque nós plantamos. Porque Deus, em Tiago fala que Deus ele não pode ser atentado pelo mal e nem pode atentar ninguém pelo mal. Agora Deus, Ele deixa você passar permite que você passe pelas provações, para que você cresça, para que eu cresça. E para que crescer? Como crescer? Fortalecer e batalhar pela fé, para que no momento oportuno você possa exercer. Não somente com você, para quando Deus te colocar de frente com uma pessoa enferma, com uma pessoa possessa, com uma pessoa que precisa ser liberta, curada, você possa exercer a sua fé. Não correr para chamar o apóstolo, né? Tem uma pessoa endemoniada, eu vou ligar para o apóstolo, vou chamar o apóstolo. Espera aí, o Deus de milagres é o Deus do apóstolo ou é o nosso Deus? É o nosso Deus. Deus fala assim, que lá no Mateus capítulo 10, ele fala assim, e deu poder aos discípulos, você deu autoridade aos discípulos sobre os demônios, para curar, para repreender. Deus deu autoridade, Deus te deu autoridade, o Deus de milagre te deu autoridade para você fazer milagres através do nome dEle. Esse milagre, a multiplicação dos pães, Jesus sabia, a Bíblia diz que ele sabia que ele ia fazer esse milagre. Ele só estava ali provando o coração dos seus discípulos, a fé dos seus discípulos, se eles estavam batalhando por essa fé. Como exemplo hoje, o que nós aprendemos de Deus? O que nós temos aprendido com Deus aqui na casa do Pai, ou em casa, ou nos módulos, o que nós temos aprendido com Deus? Que nós temos que ter fé, crer que Deus pode mudar qualquer quadro, qualquer situação. Essa pandemia, essa nova moda, sei lá o que posso dizer disso, que vem agora essa nova onda de vírus, isso não pode assustar, assim como o primeiro não devia ter assustado. Porque nós que somos um pouco, nós aqui, né, naturalmente falando, nós que temos um pouco mais de idade, não somos velhos, temos um pouco mais de idade. Se fôssemos perguntar, quantas situações difíceis já passamos? Quantas lutas já travamos? Até mesmo jovem, quantas lutas já não travou? Mas, se tratando do tempo, né, de idade, quanta luta já foi travada, meu irmão? Quanta pandemia já apareceu? Quantas situações difíceis nós já travamos? Quantas batalhas nós já travamos? E algumas delas até perdemos. Por quê? Porque não conhecíamos a Jesus. Quantas batalhas eu travei na vida, e muitas delas eu quebrei a cara, não consegui, sabe? Hoje, muitas delas não é que eu vou perder. Hoje eu entendo que muitas das minhas lutas, eu entrego na mão de Deus e seja feita a vontade dEle. Se for, essa batalha está vencida. Se não, Deus vai confortar meu coração e acabou por ali. Então, tem muitas batalhas que nós vamos travar, muitas delas nós vamos vencer, e muitas delas Deus vai falar, espera que não é o tempo ainda. Vai chegar o tempo da tua vitória, vai chegar o tempo do teu milagre. Eu queria ler com você uma situação de uma pessoa que não conhecia Deus. Ele só ouviu falar, mas ele teve fé para buscar a sua cura. Vamos abrir lá no Antigo Testamento, em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 5. É uma passagem também
bem conhecida, creio que muitos dos irmãos já leram bastante, Deus já deve ter falado muito através dessa passagem na vida de vocês. Não vamos ler ela inteira, vamos ler a partir do versículo 9, mas eu vou relatar um pouquinho antes, para que a gente possa entender melhor. Naamã, um homem tomado por lepra, ele era chefe do exército da Síria, um homem poderoso, um homem rico, um homem que tinha uma fama, e ele foi tomado por lepra, e na casa dele foi levado cativo, preso, uma menina de Israel, uma menina do povo de Deus. E essa menina, quando ouviu que o seu senhor estava leproso e que precisava de uma cura, ela falou: olha, existe um homem de Deus que está em Samaria, esse homem pode curar, existe poder na vida desse homem. Ela não está escrito dessa forma, mas foi isso que ela quis dizer para o seu senhor. Ela foi ousada até chegar e falar: olha, se você for até ele, ele pode te curar, que era Eliseu. E Naamã se prepara, vai até os seus chefes, se prepara com ouro, com prata, com tudo aquilo que ele podia oferecer a Eliseu. Ele pegou as coisas materiais e achou: eu posso ir lá, eu vou oferecer todo esse ouro, toda essa prata, todos esses bens, e ele vai me curar, eu vou comprar essa cura. No versículo 9 ele fala assim: e veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará a ficar purificada. Irmão, é atitude de fé, é ou não é? Vai até o rio Jordão, se banha, toma um banho naquela água lá, e você vai ser curado. Era a água que era milagrosa? Era a água do rio Jordão que é milagrosa? Não, não era essa água milagrosa, era fé. Vai e faça, por fé. Se fosse qualquer outro rio, mas vá e faça, por fé. Era isso, ele só tinha que obedecer. Porém, no versículo 11, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, Eliseu, sairá, por-se-á em pé, olha bem, olha o que ele planejou, estava na mente dele, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. E aí ele faz uma reclamação agora: não são porventura Abana e Farpas, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação, foi indignado. Será que não tem rio mais limpo do que esse, não? Será que eu não posso me banhar em outros rios, lá que não seja que esse de Israel, de água suja? Eu estou falando com as minhas, ele não disse isso, eu estou falando com as minhas palavras, estou crendo que ele deve ter falado isso. Será que não tem outro rio? Então ele fala que ele se indignou por o homem de Deus ter falado: vai e se banha 7 vezes no rio. Ele ficou indignado pela situação, ele queria que o homem, na cabeça dele: eu vou chegar, Eliseu vai chegar, ele vai ficar de pé na minha frente, vai colocar a mão e eu vou ser curado, e depois eu dou os bens que eu trouxe para ele, acabou, está comprado, acabou, está feito. Mas Eliseu, como homem de Deus, falou: não, é por fé, vai ser por fé. Fala, nem saiu, falou: vá, ele espera que eu vá você, falou para o seu criado, vai lá e fala para ele se banhar 7 vezes no rio Jordão. Se ele quer a cura, é isso. No 13, então chegando-se a ele os seus servos, mais uma vez teve que vir um servo, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não farias? Quer dizer, se ele te pedisse ouro, prata, seus cavalos, enfim, você não faria, meu pai? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Tipo assim, é tão simples o que ele te pediu. Ele só te pediu que você vá e se banhe 7 vezes. Mergulhe 7 vezes no rio, você vai ter curado. Uma doença terrível, sem cura, humanamente falando, sem cura, como um câncer na época, né? No 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado, curado. Meu irmão, não era água, o milagre não estava na água, o milagre estava na obediência, o milagre estava na fé. A gente sabe que esse homem proferiu que o Deus, somente ele cria no Deus de Israel. Deus era só o Deus de Israel.
através do que ele viu, do que ele viveu. Provavelmente esse homem, o testemunho desse homem, provavelmente, que eu falo porque a Bíblia não fala, provavelmente o testemunho desse homem deve ter resgatado e salvado muito mais vidas, assim como aconteceu na minha vida. Todos que me conheciam, todos que me viam naquela situação, entregaram a sua vida para Jesus, vinham até a casa da minha mãe, traziam suas imagens, a minha mãe quebrava, depois que ela tinha ido já na igreja, aceitaram Jesus, quebrava, orava, repreendia, e aquelas pessoas entregavam a vida para Jesus e iam para a igreja. Esse milagre na vida de Naamã provavelmente produziu frutos para o reino. Sua família, seus criados, até mesmo esses criados dele, os servos dele, com certeza viram esse milagre, aí, já criam, acreditaram mais ainda, muito mais em Deus. Naamã não conhecia o milagre de Deus. Quando ele questionou, que ele falou, olha, poderia ser, ele veio diante do homem de Deus, ele se apresentou diante de Deus com o natural, com um apoio natural. Eu tenho rios melhores, eu tenho rio de água limpa, ou talvez eu até lhe falasse, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho posição, eu sou autoridade. Apoio natural. Deus estava mostrando para Naamã, você precisa descer, você precisa largar esse apoio natural, você precisa entender que a sua indignação não vai mudar nada. Não adianta você ficar indignado com a proposta de Deus, não adianta você querer contrariar a vontade de Deus, é o que Deus pediu e é o que vai ser, é no que Deus pede que tem o sim e o amém de Deus, é conforme a ordenança do que Ele passou para esse homem, você precisa fazer. E eu creio que 7 mergulhos, por que 7 mergulhos? Né? Eu imagino que seja, a Bíblia não fala, porque ele tinha muita coisa a ser quebrada, uma delas era a indignação, ficou indignado, a prepotência, o orgulho, né? O apoio natural em confiar no dinheiro, confiar na fama, confiar no poder humano. Provavelmente cada mergulho desse, Deus falou, olha, você deixa de ser arrogante, deixa de ser prepotente, deixa de ser orgulhoso, deixa de confiar nas coisas naturais, confia em mim. Eu não sei se Deus vai te pedir para você dar 7 mergulhos em qualquer rio aí, mas uma coisa eu tenho certeza que Deus vai pedir, persevera, confia, não desista, não desista. Vamos para o Novo Testamento, agora lá para o final da Bíblia agora, a gente já está quase encerrando, irmãos. Judas, versículo 3. Judas, não é o Iscariote esse, tá? Esse não é o Judas Iscariotes, é o discípulo. Judas, é o versículo 3. Amém? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Veja bem, Judas, ele está advertindo a igreja sobre batalhar por uma fé que uma vez foi dada aos santos. Deus, quando você entregou a tua vida para Jesus, quando você disse que confessou ali, eu aceito como Senhor da minha vida, entra o Espírito Santo, e a Bíblia diz que você se torna santo, separado para Deus. Separado para Deus, e aqui Judas escreve, olha, exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, a você. Ele está exortando a igreja, você tem que lutar, você tem que batalhar pela fé que um dia você recebeu de Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos a facilidade de se acomodar. Nós se acomodamos, o ser humano, a criação de Deus, tem a facilidade de se acomodar em todas as áreas, todas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei nem quanto é um salário mínimo hoje, vai, 1.200. Se a gente está ganhando 800, e você fala assim, olha, você vai passar a ganhar um salário mínimo. Oh, glória. Amém, é bênção. Aí quando você começa a ganhar o salário mínimo, passa 2 meses, você fala assim, já não está dando mais. Você já se acomodou naquilo ali, já gastou até um pouco mais. Vou te aumentar para 2. Oh, glória, agora sim, agora ficou bom. Passa um tempo, fala assim, já não está dando mais. Você vai se acomodando, você vai se acostumando com aquilo de uma forma que aquilo passa a ser pouco. Por quê? Porque o inimigo, que não é besta, vai fazer com que você gaste mais. Para quê? Para que venha murmuração. Para que você não vai mais lembrar de que ganhava, estou dando um exemplo, tá, irmão? Que você ganhava 800 e já está 2.000.
Está certo que nós fomos olhar para a inflação do nosso país, eu sei que é difícil, mas era um motivo de falar, Deus, glória a Deus, obrigado. Olha, eu ganhava 800, já cheguei a 2.000. Isso é bênção de Deus. Aí a gente murmura, é pouco. A gente se acostuma com carro. Eu já tive muito carro velho na minha vida. Tenho até hoje um velhinho ali que me ajuda muito. Hoje eu falo que ele é benção mesmo, mas eu já murmurei muito. Sabe quando é que só quando eu lembrava que eu estava dentro de um carro e que ele era muito útil para mim, quando estava aquele pé d'água, aquela chuva, eu estava dentro dele, estava até pingando pelas portas, eu falava, mas não estou me molhando. Como é bom ter um carrinho, né? Carrinho velho, mas aí eu lembrava dele. Mas antes, não, murmurava. Esse carro de manhã, o meu às vezes não quer pegar de manhã, ele está meio velhinho, já está cansado. Não quer pegar de manhã, então eu cheguei a murmurar, disse que agora não, eu bato na partida várias vezes. Falei, se ele não pegar, eu já estou pensando em como que eu vou para o trabalho, vou deixar ele aí. Ele vai ficar descansando, porque eu vou embora, vou largar ele em casa e vou sem ele. Mas ele não me deixa na mão. É o velhinho que até agora não me deixou na mão. Mas enfim, a gente vai se acostumando, a gente vai, sabe, aquilo que é uma bênção, passa um tempo já não é mais. A gente vai se acostumando, vai criando um apoio natural, vai reclamando, já não serve mais para isso, não serve mais para aquilo. Irmão, o povo que saiu lá do Egito, que foi liberto, não entrou na terra prometida porque murmuravam. Estavam ali caminhando com Deus, tinha uma nuvem protegendo do sol, uma coluna de fogo esquentando à noite, caiu maná do céu, pediam carne, mandava codorna, Deus supria as necessidades daquele povo. Eles estavam vivendo num paraíso, comparado à escravidão que estavam. Mas o que eles falavam? Ei, Moisés, você nos trouxe para nos matar no deserto? Lá nós tínhamos batata com cebola para comer. Fala sério, meu irmão. Não estamos julgando, lógico que Deus sabe, conhecia o coração daquele povo, mas nós não somos parecidos com eles. Não? Glória a Deus então, se você não é, porque tem hora que eu me pego muito parecido com eles, muito parecido com aquele povo do Egito. Deus me abençoando, Deus me dá uma família linda, Deus me dá uma família linda. Amém? Agora ficou até mais forte. Está vendo? Nem nisso nós podemos murmurar. Aconteceu. É máquina, né? Pode falhar. Agora, Jesus não falha. O microfone falha, mas Jesus não falha. Porque o Deus de milagres, Ele faz milagres para que você entenda de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que você pensa ou pede. E como eu estava dizendo, nós murmuramos de tudo às vezes. Olha que dia lindo que amanheceu hoje, é ou não é? Que sol quente, meu Deus. Hoje amanheceu quente. Aí amanhece um pé d'água, como que eu vou para a igreja? Essa chuva não para. Ô cidade para chover. Uba-chuva. Aí você tem muito dinheiro, não consigo nem andar nas ruas, o perigo, olha o risco que eu corro de ser sequestrado, de ser assaltado. Então eu tenho medo porque tenho muito. E aí quando tem pouco? A oração do rei Agur, está em Provérbios, ele fala assim, Deus, não me deu muito e nem o pouco. Aí ele explica por quê. Se me der muito, pode ser que eu venha dizer, quem é o Senhor? Esquecer de Deus, quem é Deus? Vou confiar tanto no meu bolso, no meu dinheiro, que eu vou falar, quem é Deus? Nem sei quem é Deus mais, não conheço. Ou então ele vai falar, nem me dê o pouco, não me dê a pobreza, porque senão eu tenho que furtar para sobreviver, para viver e profanar o seu nome. Me mantém da minha porção acostumada. Essa é a oração do rei Agur, me mantém da minha porção acostumada. Meu irmão, eu tenho certeza que Deus tem mantido você da sua porção, aquilo que você precisa, você tem recebido de Deus. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo, é aquilo que Ele tem para me dar, aquilo que Ele é o momento que Ele vai me dar. Então Deus é um Deus de milagres, sim. Qual é o milagre que você espera de Deus? Coloca isso na presença de Deus. Qual é o milagre que você espera de Deus? Deus espera, Jesus Cristo falou assim, olha, tragam, coloque, lance sobre mim. Tragam as suas dificuldades, tragam as suas aflições, lance sobre mim. O meu fardo é leve e meu jugo é suave, mas lança sobre mim.
peçam, não desistam, creiam, tenham fé. Amém? Glória a Deus. Volta um pouquinho comigo agora, nós vamos estar encerrando com esse versículo. 1 Timóteo, capítulo 1. Voltando um pouquinho só aí. Versículo 18. Aqui, apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo essa carta. E fala assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo a profecia que houve acerca de ti, milites por ela a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Versículo 19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Qual é o conselho que Paulo está passando para Timóteo? Ele fala, meu filho Timóteo, que segundo a profecia que houve acerca de ti, milite por elas a boa milícia. Eu tenho certeza que Deus, através da sua palavra, através até talvez de um profeta, de uma vida, já lançou profecias sobre a tua vida. Essa palavra ministrada aqui, ela é uma profecia da parte de Deus. Deus está profetizando na tua vida nessa manhã, através da sua palavra. Se Deus hoje está falando para você, tenha fé, creia, acredite, é uma profecia que Deus está lançando sobre a tua vida hoje. Ele fala assim, lute por ela, lute por essa palavra, lute por essa profecia que está sendo lançada no teu coração. Não ouça, não seja como diz a palavra aqui mesmo, fala, não ouça, não seja somente ouvintes, mas seja praticante da palavra. Comece a orar, Senhor, o Senhor me pede fé, o Senhor quer que eu acredite, o Senhor diz que eu tenho que acreditar que o milagre vai acontecer, então eu estou lutando por essa palavra hoje, essa palavra ministrada, essa profecia na minha vida hoje vai se tornar rema, vida. Eu creio que as suas promessas já estão se cumprindo a partir de hoje. Por quê? Porque a tua palavra me ensina que eu tenho que lutar pelo aquilo que é meu. Aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor prometeu, que já é meu, eu creio, eu vou lutar por isso. No 19 fala assim, e conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, tendo uma consciência limpa diante de Deus. Aqui fala assim, tenha consciência limpa, rejeitando essa consciência, rejeitando os ensinamentos a qual muitos naufragaram na fé. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós não aceitamos essa palavra como rema, como vida, a Bíblia diz que muitos naufragam, muitos vão morrer na fé. E o que é morrer na fé? É quando a gente já ouve essa palavra, e ela já não tem mais o sentido que teve quando a gente conheceu Jesus. Quando a gente ouve essa palavra e fala assim, eu já ouvi. Essa passagem eu já ouvi. Aquele versículo eu conheço. Aquela palavra que foi ministrada, já ouvi 2 vezes. Meu irmão, essa palavra, ela é viva. Ela é atual. Um versículo ministrado todos os domingos aqui nessa igreja, eu creio assim, dessa forma. Seja quem for que estiver ministrando aqui nesse púlpito, o mesmo versículo, a mesma palavra, se ela for ministrada 1 mês, 4 vezes, ela tem um renovo para a tua vida, ela traz vida para a tua vida. Então, isso é fé. Eu creio que hoje Deus tem uma palavra para a minha vida, uma palavra de renovo, de restauração. Essa é a palavra de Deus que foi enxertada no coração de vocês hoje. Fé, confie, acredite. E ele fala assim, lute, no versículo 19 fala, no 18, segundo a profecia que houve acerca de ti, milites por ela a boa milícia, uma boa luta, uma luta travada, meu irmão. Você sabe que o nosso inimigo, não é para te assustar, eu sei que você não vai se assustar com isso, o teu inimigo, o meu inimigo está aí ao teu redor, ele está ouvindo, ele sabe que você tem uma bênção para receber, ele sabe que hoje vai acontecer um milagre na tua vida, ele sabe que hoje Deus vai prover a tua necessidade. O que ele vai fazer? Ele não pode tocar em você, mas ele pode colocar, como diz aqui, rejeitando a qual alguns fizeram e naufragaram. Rejeitar, será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus, tanto tempo que eu estou esperando?
Será que Deus realmente vai fazer esse milagre hoje? Meu irmão, o que Deus espera de você é o que Ele esperava dos discípulos. Eu tenho fé e vai acontecer. Eu tenho fé e vai acontecer. Eu tenho fé e já está acontecendo. É isso que Deus espera de você. Gostaria de estar chamando o grupo de louvor? Eu quero que você nessa manhã, eu peço do Espírito Santo, esse é o meu desejo, e eu sei que é o desejo do Pai, para que você tenha fé, para que você creia, porque hoje Deus te trouxe nesta manhã, Deus te trouxe na casa dEle, na casa do Pai você está hoje, para que você entenda que por fé, o milagre vai acontecer. Nós cantamos, Deus de milagres. Eu creio e pela fé vai acontecer. Essa palavra Deus me deu e Ele colocou no meu coração como título até dessa palavra, a prova da fé. Deus vai provar a nossa fé, Deus está provando a nossa fé. E Ele te pergunta hoje, o quanto você crê, o quanto você acredita que essa palavra é uma profecia para a tua vida e ela vai acontecer. Deixa o Espírito Santo firmar isso no teu coração. É Deus que está falando com você, não é o pastor Luiz que está ministrando a palavra dele. Eu sou um vaso na mão do Senhor, e essa palavra é do Rei dos Reis, essa palavra é do Todo-Poderoso, essa palavra ela não é mentira, ela é verdade. Jesus Cristo falou, eu sou a verdade, essa palavra é verdadeira, e se Ele falou que vai acontecer e vai fazer, Ele vai, mas Ele precisa de fé, meu irmão, Ele precisa que você acredite nele. O justo viverá pela fé. Os santos de Deus viverão por fé. Eu quero pedir que você se coloque de pé. Nós vamos nos colocar de pé. Mas se coloque de pé agora na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso, o Deus de milagre, o Deus que está provendo um milagre na tua vida. Ele está aqui. Ele está aqui. Sabe por que eu afirmo que Ele está aqui? Porque essa palavra me afirma que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali.